Oi, pessoal, aqui quem está falando é Augusto Santos. A gente vai estar falando hoje sobre a liderança nas organizações, que é o capítulo 11 do livro Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. A gente vai fazer uma breve introdução antes sobre o que é a liderança e o que ela foi na história, né? Então, a gente começa com uma pequena definição traga pelo livro. Ele fala que a liderança é um instrumento milenar na sociedade, constantemente mencionado na análise de eventos coletivos, utilizado como ferramenta de influência sobre os grupos diversos e documentado nos mais variados registros históricos. Então, a gente tem aí diversos ícones da nossa história, da história da humanidade, de líderes, né, de líderes natos, embora o conceito de liderança seja um tanto quanto recente. Nesse contexto, a primeira aparição da palavra, do termo, né, liderança, foi num artigo de Leo Strelman, em 1904. Então a gente pode ver que não é um termo muito antigo, assim, então a literatura é bem recente. A partir dos anos 20, né, é um conceito que começou a ser pesquisado pelos pesquisadores, que eles queriam ter um pouco mais de compreensão em relação dessa influência, né, das pessoas dentro de determinados grupos, e também como que isso influencia dentro das instituições militares, até mesmo por conta do contexto histórico do momento. Então, logo após isso, né, nos anos de 1930, você pode perceber, a gente pode perceber um desenvolvimento mais apurado aí da psicologia social, ali com os cientistas de Mead, Levin e Homans, e Bales, né? Eles começam a discutir a questão da interação social. No final dos anos 50, surgiram alguns problemas criados por movimentos sindicais e deram impulso ao estudo sistemático da liderança. Né? E aí você tem um fator um pouco de gestão, você tem um fator um pouco psicológico, analisando ali um pouco mais, na verdade, dos fatores históricos. E a partir da década de 60, que se tem um pouco mais essa divisão de território entre os estudos da liderança. Você tem aí a liderança a partir da psicologia organizacional e psicologia do trabalho, e a liderança a partir da administração. Dessa forma, a gente passa a ter dois caminhos de estudo da liderança, o da psicologia e o da administração. Então, sobre a psicologia, né, você tem um estudo da liderança a partir da configuração teórica dos traços. A psicologia evoluiu para a suposição de que a influência tinha origem nos comportamentos. Né? E a partir disso, a gente começa a ter o termo liderança situacional, onde o foco passa a ser na relação entre o liderando, né, o líder, na verdade, né, e o liderado. Já na parte da administração, as teorias de liderança evoluíram a partir da configuração da influência situacional, com foco mantido na pessoa do líder. Então, aqui, a liderança vem de fatores da situação, né, onde as variáveis como a predisposição, o lugar, o tempo, devem ser manejadas a fim de atingir a influência desejada. Bom, feita essa pequena introdução, então a gente vai... o que a gente vai abordar aqui? Então a gente vai começar com a natureza da liderança. Então, a gente vai ver aqui os três eixos clássicos de discussão da liderança, e esse mais um é porque o livro ele traz os três eixos, mas ele traz um quarto eixo. Tá? Então, eu considerei aqui que o último eixo ali, ele não faz parte desses três eixos clássicos, talvez com um bônus, com uma, adicionar, né, ali ao estudo. Então fica esses três eixos mais um. A gente vai ver direitinho quando chegar lá. Então, algumas perspectivas emergentes alternativas de compreensão de liderança, as reflexões sobre o processo de desenvolvimento de liderança e os principais desafios e tendências de liderança na atualidade. Então, vamos falar um pouco sobre a natureza da liderança. Antes da gente entrar no assunto de liderança, a gente precisa fazer alguns adendos aqui em relação à definição de liderança. A liderança é um fenômeno muito complexo, né? Ele é influenciado por diferentes classes variáveis. Você tem muitas coisas que podem influenciar ali o que você está chamando de liderança. Isso é tão grande, mas tão grande, que essa quantidade de variáveis, né, que é uma pluralidade de abordagem e perspectiva teórica em cima do termo liderança. Então você tem ali, por exemplo, a abordagem psicológica, a abordagem sociológica, a abordagem da administração, como exemplos, né? Mas aí a gente pode ver que o Host, em 1993, ele fez um estudo e identificou 221 definições de liderança. Então a gente pode ver que é um termo extremamente abrangente, um termo bastante ah, amplo, por assim dizer, né? Um outro problema é a proximidade e sobreposição de conceitos similares. Por exemplo, você conseguir distinguir liderança, gestão, líder e gestor. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com o gestor como alguém mais impessoal, como um cargo que ele é definido formalmente. Já o líder, ele não é esse cara, ele não é um cargo definido formalmente, ele é mais criativo, mais proativo, o gestor tende a ser mais analítico, enquanto o líder, ele também se preocupa com a questão social entre os liderados. Um outro problema é a confusão entre o processo envolvido no fenômeno da natureza. A liderança pode ser vista como um processo de influência ou como os resultados concretos obtidos por meio dessa influência. Tá? Então, é importante separar se a liderança é o resultado da influência ou a própria influência. Por último, a distinção entre liderança como um papel especializado e como um processo de influência social mais amplo. Então, um líder é formado por um curso ou ele é escolhido socialmente, né? A gente vai ver isso mais para frente com as abordagens. Então, para começar, a gente faz uma síntese de abordagem da liderança, né? Já que o host fez uma, uma contagem, né, de 221 abordagens diferentes, definições diferentes, a gente vai estar utilizando só algumas,
Eu vou deixar isso como exercício para vocês lerem aqui cada abordagem, né? Então, a gente tem aqui diferentes abordagens e a definição dessa abordagem. Então, aqui é o primeiro gráfico. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo, também disponibilizando os slides. Vocês podem olhar no vídeo ou nos slides. Segunda parte aqui. Ok? Agora a gente vai para significado de liderança. Também é muito amplo, então há muitas definições que a gente pode utilizar. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês lerem também como exercício. Então, quando a gente vai estudar o que é liderança, além de entender que há diversas definições para o termo, a gente precisa estar conversando sobre a mesma coisa. Então, a gente vai estar definindo aqui alguns componentes chaves para estar conversando sobre a liderança. Então, a gente pode dizer que a liderança é um processo, né? Não é uma coisa que é nata a determinados indivíduos. Isso é extremamente importante quando se fala de liderança, e entre outros termos também. Por quê? Porque dizer que a liderança é um processo, permite que a liderança seja um aspecto que pode ser aprendido, pode ser desenvolvido. Então, quando você fala que certas pessoas são líderes e sempre vai ser aquilo, na verdade não. Na verdade, liderança pode ser um processo que você pode aprender e desenvolver. Algumas pessoas fazem isso naturalmente. E também envolve influenciar outras pessoas. Afinal, não existe liderança se não houver um grupo. Né? O próximo ponto que ocorre em grupo. Então, a liderança é um processo. A gente vai ver algumas outras definições em relação a isso. Ele é um processo que ocorre em grupos que influenciam outras pessoas. Envolve a busca tanto da parte dos líderes como da parte do liderado de mudanças reais. Então, para que haja liderança, tanto o liderado quanto o líder precisam estar buscando mudanças reais. Algumas definições tratam a liderança como a mudança real. Então, lembra que a gente acabou de ver que a liderança pode ser vista como resultado do processo? Nesse caso, você teria apenas liderança quando o processo fosse bem sucedido, quando a mudança fosse bem sucedida. Por outro lado, a gente também pode observar que a liderança também está em processos que falharam, mas que se obtiveram, mas que na verdade foi buscado de forma legítima a mudança real daquilo, por mais que não se tenha tido o sucesso em aplicar a mudança. E por fim, que a liderança envolve o estabelecimento e realização de objetivos comuns. Então, o líder e o liderado precisam estar em acordo, em harmonia com os objetivos. Aí a gente pode ver que tem objetivo ou propósito. São termos que podem ser diferenciados, mas que não muda, né? Assim, a questão do líder e a relação do líder e liderado precisam estar em harmonia quanto aos objetivos. Com isso, a gente pode entender que a liderança, como processo, significa que é passível de ser desenvolvido. Então, por mais que a gente ache que nós não somos líderes natos, que talvez a gente tenha uma dificuldade com inteligência social, talvez isso possa ser desenvolvido. E a gente vai ver depois, né, com o decorrer do estudo, como isso é desenvolvido. Segundo, o líder não é necessariamente alguém designado para atuar como tal em cargos formais. Então não se contrata alguém na carteira de trabalho para ser líder. Não se escolhe uma pessoa simplesmente para ser líder. O líder precisa ser bem desenvolvido e escolhido ali. Ele vai se sobressair dentro de um grupo. Né? A influência é o modo como os líderes afetam os liderados e como se dá esse processo. Bom, nesse quadro, a gente pode observar quais foram os principais componentes de definição de liderança para Roast. Então, ele define ali alguns componentes importantes, ou alguma forma que você pode olhar a liderança. Vou deixar também como um exercício, mas só para a gente entender um pouco mais, a gente tem ali um relacionamento baseado em influência. Né? Então, você vai ter a liderança como esse relacionamento, então você tem alguém influenciando o outro alguém. O líder, ele é seguido, e o líder ter seguidores são pessoas nesse relacionamento. Então, a liderança, ela é composta por pessoas que estão se influenciando ou sendo influenciadas. Vale também dizer que o líder nem sempre vai ser líder, nem em todas as ocasiões. O líder um dia pode ser liderado. O que muda é que o líder, ele está sempre por mais que ele está sendo liderado, ele tem sempre uma atitude um pouco mais proativa. Terceiro, líderes e seguidores visam mudanças reais, foi o que a gente viu. E líderes e seguidores desenvolvem propósitos mútuos. Bom, agora a gente vai abordar um pouco mais sobre as abordagens clássicas da liderança. São 3 abordagens clássicas que o livro traz, né, um livro comum sobre 3 abordagens clássicas, só que durante o decorrer da leitura apresentam-se 4 abordagens. Eu interpretei que as 3 abordagens clássicas são as 3 primeiras e a última é um plus, por assim dizer. Né? Então agora que a gente já entendeu um pouco da natureza do líder, um pouco como a gente trabalha com a liderança, a gente vai abordar vai entrar um pouco mais nessas abordagens. Então, primeiro, já que a gente tem tantas abordagens assim, vamos classificar cada um. Então as abordagens podem ser, cada um não, né? Vamos classificar os grupos de abordagens. Então, a gente tem aqui as abordagens que podem ser classificadas de acordo com a ênfase que colocam sobre os líderes, a ênfase que colocam sobre a situação, a ênfase que colocam sobre os liderados ou seguidores e, por fim, a ênfase que colocam nos aspectos relacionais e transformacionais envolvidos na liderança. Então, os 3 primeiros eu ali identifiquei como as abordagens clássicas. O último pode ser uma abordagem clássica, mas o livro não mencionou. Tá? Então, a gente tem ali a ênfase no líder, na situação ou no liderado. E, por fim, a ênfase com a relação entre o líder e o liderado. Começando pela abordagem centrada no líder,
a gente tem primeiro os traços do líder. O que seria isso? Bom, a gente tem, vamos pensar em pessoas que são líderes natos. Você provavelmente conhece alguma, tanto no seu trabalho, na faculdade, entre os seus amigos. São pessoas que são mais proativas, que estão mais, ah, que tomam mais decisões, pessoas que influenciam o restante do grupo. E a gente também pode ver isso durante o nosso período histórico da humanidade. Né? Não é difícil observar líderes dentro da história. Então, quais são esses traços desses líderes? Né? A abordagem de traços pressupõe que os líderes apresentam determinadas características que os tornam capazes de exercer esse papel de forma eficaz. Então, quais são esses traços? Foco nos líderes e não considera os liderados. Esse é a, a base ali desse método. Eles não foram descobertos, eles não conseguiram descobrir traços específicos, né, desse método. Por mais que você fale assim, bom, geralmente o líder tem essa qualidade, essa outra qualidade, esse defeito, não foi descoberto um padrão dentre os líderes. E também foi identificado que os líderes são efetivos em diversas situações, na medida que sabem utilizar as características que apresentam. Então, muitas vezes o líder é um líder em uma determinada situação, mas não é líder em outra situação. Então, eles performam melhor nas situações que sabem trabalhar. Uma outra abordagem são os comportamentos e estilos de liderar. Essa perspectiva de analisar a liderança é denominada comportamental. E teve os primeiros trabalhos, né, de Kurt Lewin, e diferenciação entre comportamento autoritário, democrático e laissez-faire. Isso é importante porque a gente também pode observar esses três tipos de comportamentos na história. E aí eu recomendo que vocês vão tentando pensar em líderes que vão se encaixando dentro dessas características. Então a primeira que a gente tem é a liderança autoritária. E ela é caracterizada pela tomada de decisão solitária do líder. Então o líder toma a decisão e ele que manda. Não tem essa de contestar, ele mandou, tem que fazer. O líder dirige o grupo e distribui recompensas e críticas ou punições, né, de acordo com seus critérios. Então ele vai definir os critérios dele. Fala, bom, você fez isso aqui certo, você fez isso errado. E aí você vai receber as críticas e punições de acordo com o que ele definiu. A liderança democrática, ela tem um pouco mais de participação dos liderados quanto às decisões e responsabilidades, certo? Quanto à liderança laissez-faire, ela é caracterizada pela permissividade, pela passividade e pela abdicação da função de coordenação. Ela é uma liderança mais livre, ela é um pouco mais liberal nesse sentido. Bom, e nesse sentido, já que a gente está utilizando aqui o foco no líder, então é cabível que a gente procure competências para liderar, que o líder tenha competências para liderar. Então, Katz foi o pioneiro a descrever essas habilidades do administrador efetivo, por meio de observação de executivos no local de trabalho. Ele se preocupou em apontar as habilidades que o líder precisa ter, que ele precisa desenvolver ou receber algum treinamento para poder liderar. Então, ele divide em competências técnicas, que é o conhecimento mais específico, competências sociais, que é trabalhar com pessoas, e a competência conceitual, que é a competência conceitual, é um raciocínio abstrato, você conseguir vislumbrar o futuro, você conseguir olhar um pouco para o futuro, imaginar essas situações hipotéticas. Né? E essa abordagem, das habilidades de lideranças, a abordagem da habilidade de liderança de Mumford e os seus colaboradores apresenta 5 elementos para avaliar a liderança. Né? Você tem os atributos individuais, as competências, os resultados da liderança, a experiência da carreira e a influência e influências ambientais. A gente pode observar aqui pela figura que a gente tem o líder com seus atributos individuais. Só que seus atributos individuais influenciam nas suas competências. E essas competências influenciam nos resultados. Só que, não só isso, não somente limitado a isso, as influências ambientais também influenciam, também cabem em cima dos resultados. Quanto às experiências de carreira, que vão influenciar os atributos individuais e as competências. Então a gente tem que o líder aqui o foco do líder, né? Ele vai ter ali seus atributos individuais e suas competências, que são desenvolvidos a partir das experiências de carreira, e os resultados, que são definidos pelas competências do líder e pelas influências ambientais. Além disso, o impacto desses atributos sobre a competência e dessas últimas sobre o resultado depende das experiências de carreira das influências ambientais, que a gente acabou de ver. Então, as competências essenciais da liderança são solução de problema, que a gente vê muito hoje no mundo corporativo, no mundo do empreendedorismo. Né? Inclusive, uma das definições para empreendedorismo, isso está no livro, né? Acho que a gente muito vê que empreendedorismo é solucionar problemas. Tem a competência social, você tem que ter um pouco de maleabilidade, um pouco de conhecimento de pessoas, gestão de pessoas, né? Muito se fala também de gestão de pessoas, tem que saber lidar com pessoas, um pouco de inteligência social nesse sentido. E conhecimento associado à posse de esquemas cognitivos de elevada complexidade sobre determinado campo. E aqui é um pouco mais daquela questão do conhecimento técnico. Os atributos individuais que impactam na competência, nas competências descritas são a inteligência, a capacidade cognitiva geral, a capacidade cognitiva cristalizada, resultante da experiência, a motivação para lidar com situações complexas, mostrando traços de dominância e dedicação ao bem da coletividade, e os traços de personalidade, como abertura à experiência, à curiosidade e tolerância à ambiguidade. Agora a gente vai olhar um pouco das abordagens centradas na situação ou no contexto.
A gente começa com o modelo de contingência, que é o modelo de Fierder, onde foi o pioneiro, né, na utilização dessa perspectiva de situação. E ele defende que o estilo de liderança de um indivíduo é fixo. Então, se você pensar 4 líderes que têm características diferentes, esses líderes vão manter essas características. As características não vão ser ah, absorvidas, desenvolvidas em outros líderes. Então, se você tem 4 líderes diferentes e você tem 4 situações diferentes, você precisa alocar os seus líderes de acordo com com suas características. A partir disso, né, ele propõe, né, a favorabilidade da situação. E aí, em cima de 4 dimensões, que é a relação líder-membro, a estrutura da tarefa e poder de posição. Em relação, né, à relação líder e membro, a gente pode observar, a gente pode, na verdade, se questionar qual que é o grau de sociabilidade entre o líder e o membro. Em relação à estrutura, qual que é o grau de estruturação dessa tarefa que precisa ser feita? E em relação ao poder de posição, qual o grau de posição ou de autoridade e autonomia para tomar as decisões que é conferida ao líder pela organização? Agora, olhando o modelo da liderança situacional, na verdade, vou só voltar aqui um pouco o modelo de contingência. Se a gente relacionar essas três dimensões aqui, um líder vai ter as três. Só que um determinado líder vai ter um pouco mais de relações líder-membro, um outro vai ter mais poder de decisão, de posição, e um outro vai ter estrutura de tarefa, e são níveis que vão variar. De acordo com essa correlação, que você determina quais são as situações que têm maior favorabilidade. E aí você coloca aquele líder naquela situação. Quanto à liderança situacional, né, o modelo de Hessey e Blanchard, de 69, que talvez seja o maior destaque, né, das abordagens situacionais. Ele coloca a efetividade do comportamento do líder na dependência da condição situacional, denominada nível de maturidade. E aí você tem 3 pontos centrais do modelo, que é o comportamento diretivo, o comportamento apoiador e a maturidade. Vamos começar pelo último. Né? A maturidade ela é referente ao liderado. Então a gente pode ter um liderado que ele sabe fazer uma tarefa, mas ele não tem confiança naquilo. Ele não tem, talvez ele não tenha confiança naquela tarefa que precisa ser feita. E aí o líder precisa vender para aquele liderado a tarefa. Ele precisa vender o que precisa ser feito para os liderados. Agora, quando o liderado, né, ele é capaz de fazer. Quando o liderado não é capaz de fazer, o líder precisa direcionar esse liderado. Então, o líder vai exatamente dizer para o liderado o que precisa ser feito. Quando o liderado ele sabe como fazer, mas ele não tem motivação, ele não acredita que consiga fazer aquilo, não sei, por algum motivo ele não está motivado a fazer aquilo, o líder ele vai e participa da tarefa. Então, o líder trabalha junto com o liderado naquela tarefa. Talvez você já tenha observado isso em alguma situação. Esse é o comportamento apoiador. Quando o líder precisa direcionar a tarefa, é um comportamento diretivo. Agora, quando o liderado sabe fazer e possivelmente está motivado, basta o líder delegar. Bom, faça isso. Essa tarefa aqui fica responsável por o liderado A e essa fica o liderado B. Então, só vai delegar as atividades para cada liderado. E, por fim, a gente tem a teoria trilha-meta, que é similar às ideias de Feder, mas que deu ênfase aos moderadores da situação de efetividade de liderança. Ele diz também que o líder efetivo, nessa perspectiva, mostra os colaboradores os caminhos a serem trilhados para o alcance das metas do trabalho e esclarecem a conexão entre elas e os desejos e valores individuais. Então, a teoria ela vai identificar 4 tipos principais de comportamento de liderança, que é a liderança apoiadora, a liderança diretiva, a liderança participativa e a liderança realizadora. Ela é bem similar a realmente às ideias de Feder. Então, a gente tem aqui a liderança apoiadora, ela é mais efetiva quando o trabalho é estressante, que é uma abordagem que tende a aumentar a autoconfiança do liderado e elevar a satisfação, além de reduzir os aspectos negativos da situação. A liderança diretiva, ela é quando a pessoa está insegura em relação à tarefa ou contexto daquele trabalho, e aí o líder vai e incentiva ele, dá a direção para ele que precisa ser feito. A liderança participativa, ela é mais efetiva quando a situação está um pouco mais estruturada e os subordinados se sentem um pouco perdidos, né? E aí o líder vai participar e dar um pouco dessa clareza do que precisa ser feito. E, por fim, a liderança realizadora ela é mais efetiva quando o trabalho é complexo e o ambiente é muito instável, porque vai elevar a autoconfiança do liderado em relação às capacidades dele. Então, o liderado talvez não ache que não tem a capacidade suficiente, e o líder vai e reforça essa confiança do subordinado. Então, a gente viu aqui duas abordagens, que é a centrada no líder e a centrada no contexto. Agora, a gente vai olhar a abordagem centrada do ponto de vista do liderado, né? Centrada no liderado. Então, o que a gente tem aqui primeiro é quais são as características e as preferências do liderado. Então, na medida que as organizações precisam reter e desenvolver trabalhadores qualificados e motivá-los para um desempenho diferenciado, o entendimento da liderança na perspectiva do liderado adquire relevância. Então, se a gente é um gestor de uma equipe, né, e a gente precisa manter esse cara motivado, a gente precisa manter o trabalho dele diferenciado, então precisa ser um desempenho diferenciado e motivado. A gente precisa, então, olhar a partir da perspectiva do liderado.
Então, os indivíduos, na verdade, nessa relação de liderança e liderado, o liderado ele vai preferir os líderes que percebem ter atributos e valores similares aos dele, além da capacidade de satisfazer suas necessidades mais importantes. Kelly, em 2004, categorizou os líderes por meio de combinação das dimensões de pensamento e ação. São os tipos fundamentais de seguidores. Os tipos fundamentais de seguidores são seguidores alienados, seguidores conformistas, seguidores passivos e seguidores exemplares. Vamos olhar os seguidores alienados. Né? Os seguidores alienados eles tendem a ser um pouco mais críticos e independentes. Eles pensam um pouco mais por si mesmos e têm uma visão um pouco mais realista da organização do trabalho. Mas eles são vistos como problemáticos e negativos e inflexíveis do ponto de vista do líder. Já os conformistas são mais ativos em seguir ordens e aceitam sem questionamento. Né? Geralmente, o livro traz que são as pessoas que fazem trabalho sujo, né? Porque elas só recebem as ordens e fazem o que foi mandado sem questionar. Os seguidores passivos, eles esperem que seus líderes pensem por eles, tomem as decisões e lhes digam o que fazer. Quanto aos seguidores exemplares, eles são mais independentes e inovadores. Né? Um pouco similar ao seguidor alienado, mas nesse caso não em um sentido ruim. Né? Ele é mais inclinado a questionar do que ser inflexível. E tem um quinto tipo, né, de seguidor, que é o pragmático. Mas esse pragmático, ele não foi definido, porque ele é um pouco de cada dos outros quatro seguidores. Então, ele soma as características dos outros seguidores. Já que a gente já viu as abordagens, tem os três eixos clássicos, como o livro traz, né? A gente tem aqui mais uma, que é a abordagem centrada nas relações. Então, o livro define que os três eixos clássicos são a abordagem no, uh, no líder, centrada no líder, na situação e no liderado. A abordagem centrada na relação, ela entra como uma quarta abordagem. A gente vai ver que, a partir dessa abordagem, se deriva, né, a liderança transformacional e a liderança transacional. A liderança transformacional ela é descrita como capaz de transformar o liderado por meio da elevação do seu nível de consciência sobre a importância tanto dos resultados quanto da forma de alcançá-los. O líder transformacional influencia as pessoas a transcender seus próprios interesses em nome das metas coletivas ou organizacionais. Essa liderança é composta por quatro elementos, que é a influência idealizadora, a motivação inspiracional, a estimulação intelectual e a consideração individual. Na influência idealizadora, o líder ele tende a ser mais carismático e foca em gerar entusiasmo. Na motivação inspiracional, o que ele visa é ter uma visão um pouco mais positiva do futuro e encorajar os liderados para alcançar os padrões elevados de realização pessoal e profissional. Né? A estimulação intelectual, ela traz o questionamento das tradições e crenças vigentes e busca um pouco mais de inovação. Encoraja o liderado a ser um pouco mais inovador. E a consideração individualizada é uma abordagem de você olhar o liderado como um indivíduo. E aí você dá feedback, você faz um coaching com ele, onde você está ali auxiliando ele a alcançar os níveis de desempenho em relação à realização pessoal, por meio do diálogo mesmo. Né? Já a liderança transacional, ela traz que os líderes apelam aos interesses pessoais dos subordinados e estabelecem relações de troca com ele. Essas trocas podem ser econômicas, políticas e psicológicas. São estabelecidas por meio de um processo de barganha em que as partes estão no mesmo patamar. As quatro dimensões da liderança transacional são recompensa contingente, gestão por exceção ativa, gestão por exceção passiva e laissez-faire. Na recompensa contingente, o líder ele vai oferecer recompensas em troca do apoio do liderado para aquela atividade ou tarefa. Na gestão por exceção ativa, o líder vai monitorar o trabalho do liderado e corrigir as situações insatisfatórias, né, as situações que não foram tão legais, dando críticas ou reforçamento negativo. No caso da gestão por exceção passiva, o líder só vai intervir quando for um caso mais sério, um problema mais sério. E já na dimensão da liderança laissez-faire, você tem o líder ele vai sair um pouco da responsabilidade de liderança, né? Ele não vai ficar como responsável, vai deixar um pouco mais livre com os liderados. Então, a gente pode ver essa dinâmica aqui nesse quadro, nessa figura. Quem quiser dar uma olhada com mais detalhe, pode parar o vídeo, tá? Vou dar continuidade. E a gente tem aqui também a liderança carismática. Conforme eu fui lendo sobre esse tema, né, eu achei interessante porque ela talvez seja a mais fácil de observar durante a história da humanidade. Né? Talvez seja a mais, não posso dizer, a mais simples de você verificar, de você observar. Né? Então a gente tem aqui House, em 77, que articulou sua teoria que reitera que os seguidores atribuem habilidades extraordinárias ou heróicas ao líder que representam determinados comportamentos. Então a gente observa isso, na verdade, em diversos momentos da história. Né? Em seguida, Onger e Canungo, em 88 e 98, descreveram esses comportamentos por meio de quatro características: posse e apresentação convincente de uma visão, disposição de arriscar-se em nome da visão, sensibilidade à necessidade dos liderados e demonstração de comportamentos inovadores. Então, o líder tem essas características, que também são características que a gente pode observar tranquilamente na história.
Contudo, Klein e House, 95, asseveram que o carisma não é um fenômeno causado por qualidades do indivíduo, mas o resultado de 3 fatores. E o carisma é o produto da convergência desses fatores. E a gente vai ver uma coisa que a gente já viu antes. Quais são esses 3 fatores? O líder, o liderado e a situação. O líder com seus comportamentos carismáticos, mas não somente limitado a isso. Depois, os líderes, somado aos liderados, na verdade, predispostos à influência carismática. Então, para alguém ser influenciado, ele precisa estar predisposto a essa influência. E, por fim, a situação, o que propicia ao vínculo carismático. Aí o livro traz uma frase interessante, que a incerteza e o estresse de tempos difíceis facilitam a influência de líderes persuasivos que oferecem uma visão inspiradora de um estado futuro e que as dificuldades estarão superadas. Então, a gente pode ver muitas influências, inclusive eu observo muitas influências de ditadores que prometem, esse estado futuro que vai ser tudo muito lindo, tudo muito bom, e sempre depois de um momento difícil, de um momento muito complicado para aquela sociedade. Então ele traz um problema, ele apresenta ali uma visão convincente, ele se dispõe, a arriscar por essa visão, nós vamos fazer uma revolução, vamos fazer alguma coisa do tipo onde ele vai estar pela frente. Ele tem sensibilidade e necessidade daquelas pessoas, então ele entende que os liderados têm necessidade, que eles precisam de alguma coisa, e ele ataca realmente justamente nessa tecla, e ele demonstra um comportamento inovador. Ele vai estar sempre trazendo, não, o futuro vai ser diferente se a gente fizer tal revolução, se vai ser de uma forma, e fizer vai ser de outra. E aí fica nessa promessa e acaba se instaurando uma ditadura. Pelo menos foi uma analogia que eu pude fazer enquanto estava lendo essa parte do capítulo. Agora vamos olhar um pouco mais sobre as outras perspectivas sobre a liderança. Então a gente começa com a liderança autêntica, de Avorio e Gardner, que definem líderes autênticos como indivíduos que são profundamente conscientes de como pensam e se comportam, sendo percebidos pelos outros como estando conscientes conscientes de seus próprios e dos valores e perspectivas morais, conhecimento e forças alheios. Agora vamos falar um pouco sobre as outras perspectivas sobre a liderança. A gente começa com a liderança autêntica, com Avorio e Gardner definindo líderes autênticos como indivíduos que são profundamente conscientes de como pensam e se comportam, sendo percebidos pelos outros como estando conscientes de seus próprios e dos valores e perspectivas morais, conhecimentos e forças alheios, conscientes do contexto no qual agem, e que são confiantes, esperançosos, otimistas, resilientes e com caráter moral elevado. Uma outra liderança é a liderança servidora, onde o conceito ele é desenvolvido por Greenleaf. Ele define que a liderança servidora é a capacidade de ir além do seu próprio auto-interesse. E ele também é visto como um elemento fundamental de qualquer relacionamento de liderança. E, além disso, Northhouse, em 2003, aponta 10 características dos líderes servidores: a capacidade de ouvir, a empatia, a cura, a consciência, a persuasão, conceitualização, antecipação, gerenciamento, comprometimento do crescimento das pessoas e a construção de comunidade. Além disso, a gente também tem as abordagens psicossociais e psicodinâmicas, onde a gente tem uma perspectiva do simbolismo, onde o líder ele é um articulador simbólico, ele é um símbolo para aqueles liderados. Nessa posição, o líder desenvolve, modela e negocia os esquemas interpretativos que definem as situações de trabalho e a experiência dos outros. Como tal, distribui para a construção e manutenção da cultura da organização. A gente também tem a perspectiva do imaginário e do consciente, que operam como conceitos imaginários e conscientes e enfatizam os aspectos subjetivos da liderança, bem como suas bases afetivas. Como que a gente pode desenvolver uma liderança? Então, a gente tem aqui 3 formas de desenvolver uma liderança, que é o coaching, o mentoring e o feedback. O coaching ele pode ser feito por uma pessoa técnica na área, Inclusive, esse termo ele foi bastante disseminado agora por conta das redes sociais, mas existem pessoas que são formadas em coaching, tá? Técnicos nisso. Então, você pode desenvolver a liderança por meio de cursos, treinamentos dados por coaching, ou pode ter um mentoring, que é um relacionamento de um pouco mais longo prazo, onde você tem uma pessoa que é um pouco mais experiente do que você nessa situação de liderança, e ela vai estar caminhando com você, te dando apoio para você conseguir desenvolver essa habilidade. Já o feedback, ou a avaliação 360 graus, ele trabalha justamente com as avaliações das pessoas que estão por perto. Eles vão dizer críticas, vão dar críticas para você estar melhorando, e você vai absorver aquilo e atuar em cima dessas críticas, desses feedbacks. Questões emergentes sobre liderança e seus desafios. A gente vive hoje numa sociedade globalizada de redes, liderança e significado. A sociedade, desde o início do terceiro milênio, é movida por 3 forças que condicionam amplamente a ação das pessoas, instituições e organizações, inclusive a liderança. A virtualização do fazer, a tecnologia digital e a fragmentação da economia. Diante dessas condições instáveis e de certezas futuras, a liderança desaponta como um instrumento da gestão mais eficaz do que a autoridade, pois dispõe mais recursos do que esta última para dar conta dos ajustes exigidos pela integração sinérgica entre os indivíduos, equipes e empresas. Quanto à liderança, diversidade, ética e cultura, a gente vive hoje num mundo que possui muito mais diversidade. A ética é um assunto que tem sido bastante procurado, a cultura também tem sido bastante estudada. Então, como a gente viu que o liderado ele tende a se dar melhor com líderes que se parecem com ele,
O caminho contrário também é recíproco, né? O líder ele vai se dar melhor, ele vai tender a buscar pessoas que são muito parecidas com ele. Porém, isso é perigoso do ponto de vista prático, porque quando você tem um time que é bastante diversificado, aquilo pode enriquecer os projetos, né? Isso do ponto de vista da administração do projeto. Além disso, a gente não pode ficar também, como líder, como gestor, limitando com quem a gente está trabalhando. Então é importante que a gente esteja, a gente que eu falo, né, como líder, como gestor, como futuro engenheiro, a gente esteja aberto a trabalhar com pessoas de diferentes culturas, diferentes regiões, pessoas com os mais diferentes tipos de vida, né, tipos de vivência, e aproveitar dessa experiência dessas pessoas. Então, por fim, a gente pode considerar aqui que a liderança é um termo extremamente amplo e muito. Ele é estudado de diversas faces, né? E a gente pode perceber que essas faces não são excludentes. Uma abordagem não exclui a outra. Elas podem coexistir. E uma escolha de uma abordagem da liderança, ela pode ser tomada assim, de acordo com a situação. A gente pode ver, pô, em relação ao líder, o que o líder pode fazer para melhorar, o que a gente precisa entender do liderado para conseguir ter uma relação de liderança, e o que a gente precisa entender da situação para conseguir ter uma situação de liderança. Eu acredito que é muito mais vantajoso a gente olhar para todas essas abordagens, não todas as abordagens que existem, né? Mas a gente conseguir focar pelo menos no líder, no liderado e na situação, para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais completa sobre o que é liderança. Por fim, a gente também tem que entender que os liderados, quanto mais diversificado for, né, maior a possibilidade de ideias. Até porque, às vezes, tem liderados que são mais inseguros, tem liderados que são um pouco mais proativos. Então, combinar essas, esses liderados, combinar essas características, pode ser proveitoso. Quem já trabalhou em um time pequeno, assim, que é um pouco mais diversificado, entende que pode perceber, né, que essa diversificação enriquece muito, principalmente as reuniões, principalmente brainstorming. A gente percebe que essa diversificação ajuda muito, né? E a gente pode tirar muito proveito disso. Além de que a gente não vai estar limitando os grupos, né? Não, esse grupo vai ser de uma forma, esse grupo vai ser de outra. Não, na verdade, a gente pode estar fomentando a diversidade. Beleza? Então, eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Aqui está o livro que eu utilizei para poder fazer a apresentação. E é o capítulo 11 desse livro, tá ok? Então, muito obrigado e até mais.